Hora do quadro Na Ponta do Lápis, hoje falando sobre o preço do gás de cozinha e também da gasolina. Itens importantes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que tiveram variação de preço nos últimos dias. Fábio Cepeda, a gente acompanhou muito a situação da gasolina, que para muita gente é difícil entender, porque de um lado houve um anúncio de redução no preço das distribuições, em relação ao ICMS, que já provocou um aumento. E aí fica até difícil para quem, por exemplo, utiliza muito carro a trabalho, se organizar, porque sobe, desce, é complicado. E também tem o gás de cozinha, que é importante, que também teve variação de preços nos últimos dias, né? Pois é, a gente fica até com esse pensamento de que a felicidade do brasileiro dura pouco, né? Porque a gente comemorou muito a redução da gasolina, a gente viu uma demora realmente para essa redução aparecer nos postos, teve até fiscalização do Procon para garantir essa redução, e aí logo depois entrou o mês de junho, um aumento motivado por um motivo diferente que a gente vai explicar agora. A gente vai tentar orientar você que está em casa nos acompanhando sobre o passo a passo para fazer essa economia, mas também explicar para você por que a gasolina aumentou mais uma vez, o que está acontecendo também com o gás de cozinha, teve essa redução, como é que está esse panorama aqui no estado do Pará, e que vai ajudar a gente nesse quadro Na Ponta do Lápis de hoje. Está aqui ao meu lado, nossa convidada de hoje, que é Sandy Sena, educadora financeira e também conselheira do CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Sandy, bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. É até confuso para o consumidor, né, que está ali acostumado só a ir, pagar e pronto. Só pesa no bolso, sente no bolso, mas muitas vezes não entende o que está acontecendo, por que tanta variação. E a gente já vem sofrendo isso ao longo dos últimos meses e continua sofrendo ainda hoje. Então, começando a falar pela gasolina, né? A gasolina que está no nosso dia a dia, muita gente tem carro, aqui em Belém o número de carros aumentou muito, o número de motos também, então tem muito consumidor sentindo essa dificuldade. O que aconteceu? No mês passado teve a redução da gasolina, e por que agora aumentou de novo? O que motivou mais o aumento da gasolina? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Fábio. Então, o que motivou, né? A gente teve aí a mudança da forma de tributação do ICMS estadual. Então, agora, a partir de 1º de junho, ele passou a vigorar com uma alíquota de R$ 1,22 a nível nacional, né? Então, a todo o Brasil. Então, essa alíquota ela vem, de certa forma, tentar equiparar, né, essa cobrança, até para evitar ali também, muitas das vezes, as fraudes em relação à venda do combustível. Por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem um conhecimento aí de uma alíquota de 35%, enquanto São Paulo, 25%. Então, muitas das vezes ocorria isso. Eu estou com o meu produto em São Paulo, vou vender ele em Minas Gerais para ter ali essa diferença de tributação. Então, a ideia agora, né, justamente conforme a lei complementar 192 aí do ano passado, que começou a vigorar agora, é justamente ter essa alíquota aí a nível nacional. Então, a gente vai ter aí 23 estados no Brasil, mais o Distrito Federal aí com aumento, né? E apenas 3 estados dentro do nosso Brasil que não vão ter esse aumento aí expressivo no valor. Porém, a alíquota ela é nacional, então esse aumento voltado ali para esses 3 estados é mais referente porque eles já haviam ter um valor maior ali relacionado à alíquota. E Sandy, você falou, né? Agora é um ICMS que é o mesmo para todo o território brasileiro. E aí alguns estados, poucos, 3 apenas, tiveram essa redução porque o ICMS já era maior do que esse definido, mas não foi o caso do estado do Pará. No Pará teve o aumento. Sim, no Pará a gente teve um aumento, né? Então a gente já consegue acompanhar, se você acompanhar aí na cidade, dentro dos potes, a gente já vê uma diferença aí. Eu calculo uma média de 20 centavos a 25 centavos, então a gente já consegue ver essa diferença. Então realmente é um momento aí de se organizar, entendeu? Fazer a administração ali financeira, analisar a parte ali do seu uso de veículo, né? Como é que você vai utilizar ele todo dia ou não. Então é um momento de realmente a gente ter essa análise desse contexto aí. Aí que a gente entra na educação financeira, que é tão importante, e é o tema justamente desse quadro, é o foco desse quadro Na Ponta do Lápis. Tem alguma forma de economizar nesse gasto mensal da gasolina?
Então, Fábia, tem, né? A gente sempre fala aí da questão do o consumidor, a gente tem o poder, né? A gente imagina o poder que tem. Então, quando a gente fala ali da linha do combustível, imagine você, a gente fala não é de você parar de usar o seu carro todo dia, mas procurar ver outros modos de locomoção, né? Fazer com que a gente consiga ter uma margem diminuída, um preço diminuído. Então, quanto mais você utiliza ali o seu veículo, então mais você acaba pagando mais caro. Então, as dicas assim, você pode usar outro meio de locomoção, carona amiga, o carro compartilhado, de repente uma bicicleta que ajuda aí também na questão da saúde, do meio ambiente. Então, é procurar ver outros mecanismos aí para você também tentar ter uma margem, né, fazer com que o mercado desse segmento, ele possa diminuir a sua margem e a gente possa ter um preço justo. Eu vejo até gente trocando o carro pela moto, é uma opção, né? Sim, é uma opção também que a moto é um pouquinho mais econômica, né? Quando a gente traz aqui para o nosso cenário de Belém, apesar dessa troca, então a gente sabe que tem o risco aí da chuva também, né? Que chove bastante, então esse aumento aí do combustível, ele realmente vai impactar, né, todo mundo. E principalmente quando a gente fala assim, quem utiliza o carro e quem não utiliza. Então, vai ser impactado só quem tem carro? Não, vai ser impactado todo mundo, porque a gente tem o frete, a gente trabalha com logística, então a gente tem aí outras linhas que a gente faz uso e esse aumento ele vai impactar também, vai chegar no consumidor final, independente dele ter o seu veículo próprio ou não. É muito importante a gente falar isso, porque as pessoas olham o preço da gasolina, não tem carro e dizem, para mim não importa, mas vai impactar sim, com certeza. Até no alimento, no delivery que a gente pede, a gasolina está ali para abastecer o carro ou a moto que vai entregar comida. Perfeito, Fábia. Então é importante a gente ter esse contexto, a gente teve esse aumento agora em junho, né? Começou na quinta-feira, então a gente já vê esse aumento aí expressivo. Em julho a gente vai ter aí também um outro aumento, né? Voltado, o ICMS ali, ele é um imposto estadual, então ele começou a ter essa alíquota única. E quando for agora em julho, a gente vai ter o retorno aí da cobrança dos impostos federais, que é PIS e COFINS. Então a gente vai ter em julho também um aumento de mais ou menos uma média de 22 centavos. Então a gente tem que estar se preparando, né? Porque o segundo semestre aí é preciso você estar organizado financeiramente, organizar essa linha aí do seu veículo, se você consegue fazer durante a semana aí uma carona, usar outros mecanismos para a gente fazer com que esses preços possam diminuir também. Só rapidamente para a gente encerrar, não deixar de falar também do gás, que é o foco aqui da entrevista. O gás também teve essa redução. O que tu está considerando aí? Qual é esse cenário que você percebe? O gás deve se manter aí estável? Bom, o gás de cozinha ele também faz parte aí, né, dessa alíquota única do ICMS, porém aqui no nosso estado do Pará a gente teve uma redução de 4,14% voltado para o valor dele. Mas por quê? Porque ele já é trabalhado num valor acima, né, relacionado anteriormente era a paridade aí de importação, então ele já tinha um valor acima. Então quando chegou essa alíquota do ICMS, a gente não conseguiu sentir ainda, né? Mas o gás de cozinha, ele se autorregula, é um mercado que se autorregula. Então, eu não posso dizer para vocês, afirmar que o valor dele vai ficar esse valor. Como é um mercado que se autorregula, ele pode aumentar, né? Então, a gente tem o valor ali das distribuidoras, mas a gente tem o valor das revendedoras. Então, elas acabam fazendo os valores dela conforme a região, conforme o bairro. Então, a gente tem ali, muitas das vezes, a diferença nesse valor do gás de cozinha. Perfeito. Sandy, obrigada pela sua participação, pelos importantes esclarecimentos. Seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Nós conversamos com Sandy Sena, que é educadora financeira, também conselheira do CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, falando mais uma vez sobre aumento da gasolina, aumento do preço do combustível, trazendo também uma outra notícia em relação à redução do gás de cozinha, inclusive o gás de cozinha, segundo o Diese, a gente fez esse levantamento junto com o Diese, está sendo comercializado com uma média de R$ 109 aqui no estado do Pará, R$ 109, sendo que muita gente usa um gás de cozinha por mês, né? Uma família ali com 4 pessoas, então é um peso ainda muito forte dentro do orçamento. É difícil até economizar quando a gente fala de gás de cozinha, fala de alimento, e aí o brasileiro paraense está tentando dar um jeitinho da maneira que pode, na torcida para que esses preços se estabilizem e, se possível, reduzam o quanto antes. Márcio. Quando a gente fala em aumento no gás de cozinha e também no aumento do preço da gasolina, é algo difícil, complicado, porque o gás, aquela coisa, né? Tem como em casa você, enfim, fazer o seu almoço,
A gente tem também a questão dos restaurantes, que quando tem um aumento no preço do gás acaba repassando também para o consumidor, o preço das refeições, e a gasolina nem se fala, né? Todo mundo tem que se movimentar, tem que se transportar, e a gasolina aumentando acaba tendo reflexo na economia de modo geral. Obrigado, Fábia, pelas informações, e também agradeço a sua entrevistada.